Então, prestados ou improcedência dos pedidos. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para a apresentação do relatório. Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Cristiano Zanin. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Flávio Dino, procurador-geral da República, professor Paulo Bonet. Cumprimento também os advogados presentes que hoje representam os réus, doutor Jair Alves Pereira, César Roberto Bittencourt, Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, Demóstenes Lázaro Xavier Torres, Elmar Novak, Matheus Milanês, Celso Vilardi e Paulo Amador Cunha Bueno, Andreu Farias, José Luiz Mendes e Oliveira Lima. Presidente, antes de iniciar propriamente o relatório, eu acho importante esclarecer, nós chegamos hoje, o Brasil chega hoje, em 2025, quase 37 anos da Constituição de 1988 e 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes, uma economia em crescimento e a sociedade civil atuante. Obviamente, isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade política, econômica ou social, mas significa, presidente, que as balizas definidas pela Constituição Federal para nosso Estado democrático de direito se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos. Estado democrático de direito, estabilidade institucional, que é exatamente o momento em que vivemos, não significa necessariamente tranquilidade ou ausência de conflitos, mas sim respeito à Constituição, aplicação da lei, com absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Esse julgamento que se inicia do denominado núcleo crucial pela Procuradoria-Geral da República, referentes à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, nessas 1.630 ações penais, nas quais já ocorreram 683 condenações, 11 absolvições, 500 e, consequentemente, sua Suprema Corte só tem a lamentar que, mais uma vez, na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações, e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, mostraram sua resiliência e, em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições.
não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. A missão desse Supremo Tribunal Federal é analisar as acusações oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, a partir das provas produzidas segundo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. 9h20 da manhã, estamos acompanhando as primeiras manifestações do ministro Alexandre de Moraes, que poderia ser um colunista político até agora, né? Falou mais a respeito de questões políticas ligadas aos episódios do que efetivamente sobre o relatório. Quando fala de pacificação, quando elenca questões de lição a respeito da importância da democracia, o ministro Alexandre de Moraes, mais do que uma leitura de um relatório sobre crimes, não mencionou artigo nenhum, mencionou en passant a Constituição Federal de uma forma genérica, trazendo apenas considerações do ponto de vista da repercussão política, muito diferente do que nós costumamos acompanhar em relatórios das turmas, onde os ministros trazem de forma técnica, absoluta, jurídica, o relatório do caso que está para ser julgado. Thaís. O repórter Vitor Gomes, da Rádio Bandeirantes de Brasília, está no Supremo Tribunal Federal. Qual que é o clima por aí, Vitor? Olá, Thaís. Bom dia para você, bom dia, Pedro, e a todos do Jornal Gente, todos que nos acompanham. Pois é, estamos acompanhando aqui, né, a movimentação desde as primeiras horas da manhã de hoje. E aqui do lado de fora do anexo 2, que é chamado de a Igrejinha, que é onde está sendo realizado aqui o julgamento, foi montada uma tenda, foi montada uma estrutura para a gente poder acompanhar aqui esse julgamento. E aqui tem vários jornalistas que estão posicionados aqui do lado de fora. Daqui a pouquinho o Vitor Gomes vem trazendo mais informações direto da porta do Supremo Tribunal Federal, onde uma estrutura foi montada para os jornalistas acompanharem esse primeiro dia de julgamento do ex-presidente Bolsonaro e também dos demais réus desta ação. Fala, Sônia. É o seguinte, agências internacionais aqui já abriram sinal para que todos acompanhem aí o julgamento, o primeiro dia de julgamento, desses 10 dias de julgamento que vão se seguir. A agência Reuters já está com o sinal do Supremo Tribunal Federal ao vivo. Enex, também um grupo que é nosso parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Aliança Informativa, todos apostos aí a mídia internacional cobrindo e já as primeiras manchetes e flashes sendo destacados, como, por exemplo, Brasil começa o julgamento do século, esse do Público de Portugal. Brasil, julgamento de Bolsonaro pode ter desfecho inédito para o país. E por aí vai, para a gente ver o tamanho da importância não só do Brasil, mas em termos de mundo, os destaques que estão sendo dados para esse primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pedro. E olha, já aqui a gente traz mais do que diz agora o ministro Alexandre de Moraes. Fica tranquilo, você vai conferir tudo aqui conosco na Rádio Bandeirantes.